Relato número 1. A sombra na floresta. Eu sempre amei acampar. O ar fresco da floresta, o som das folhas ao vento e a sensação de estar longe de tudo sempre me trouxeram paz. Naquele fim de semana, decidi acampar sozinho em um parque nacional famoso por suas trilhas isoladas. Cheguei cedo, montei minha barraca perto de um lago e passei o dia explorando a região. Quando a noite caiu, acendi uma fogueira e me sentei para relaxar. O silêncio era reconfortante, até que comecei a ouvir um som estranho vindo da floresta. Parecia um sussurro, mas não conseguia identificar as palavras. Pensei que fosse minha imaginação, então me deitei na barraca e tentei dormir. Por volta da meia-noite, acordei com a sensação de que estava sendo observado. Abri os olhos e, pela pequena abertura da barraca, vi uma sombra se movendo entre as árvores. A princípio, pensei que fosse um animal, mas logo percebi que a sombra tinha uma forma humana. Meu coração disparou. Quem estaria ali no meio da noite? Tentei me convencer de que era apenas minha mente pregando peças, mas então ouvi passos ao redor da barraca. Eles eram lentos e deliberados, como se alguém estivesse rondando. Peguei minha lanterna e, com as mãos trêmulas, iluminei a área ao redor. Não vi nada, mas os passos continuavam. Decidi sair da barraca e confrontar o que quer que fosse. Ao sair, a luz da lanterna iluminou uma figura pálida e emaciada, com olhos negros e vazios. Estava a poucos metros de mim, parada e imóvel. Meu corpo congelou de medo. Tentei gritar, mas minha voz não saiu. A figura começou a se aproximar lentamente e eu recuei até tropeçar e cair no chão. Quando olhei para cima, a figura havia desaparecido. Passei o resto da noite acordado, com o coração batendo forte. Ao amanhecer, rapidamente desmontei o acampamento e saí de lá. Até hoje, não sei o que era aquela figura, ou se tudo foi apenas um sonho, mas desde então, nunca mais acampei sozinho. Relato número 2. O canto do assobiador. Eu e meus amigos decidimos fazer um acampamento no fim de semana. Escolhemos um local remoto, conhecido por ser um ótimo lugar para observar estrelas. Chegamos ao entardecer, montamos nossas barracas e nos preparamos para uma noite tranquila ao redor da fogueira. Enquanto contávamos histórias e assávamos marshmallows, começamos a ouvir um assobio distante. Parecia uma melodia, repetida várias vezes. Inicialmente achamos que fosse algum animal, mas o som era muito humano. Brincamos sobre a possibilidade de ser um caçador perdido ou outro grupo de campistas, e continuamos nossa noite. Por volta da meia-noite, o assobio se aproximou. Era mais claro e intenso. Um dos meus amigos decidiu investigar, pensando que poderia ser alguém precisando de ajuda. Pegou uma lanterna e foi em direção ao som, enquanto nós ficamos esperando, rindo nervosamente. O tempo passou e meu amigo não voltava. Começamos a ficar preocupados e decidimos ir atrás dele. Nos dividimos em 2 grupos e seguimos em direções diferentes. A floresta à noite é assustadora, com cada som amplificado pelo silêncio. Meu grupo seguiu o assobio, que parecia nos guiar. De repente, o som parou, deixando um silêncio absoluto. Então, vimos algo que nos fez congelar. No meio da trilha, a lanterna do nosso amigo estava no chão, ainda ligada, mas ele não estava em lugar algum. Procuramos desesperadamente por ele, chamando seu nome, mas não houve resposta. O assobio recomeçou, mais próximo e intenso, como se estivesse ao nosso redor. Sentimos uma presença,
algo que não podíamos ver, mas que sabíamos que estava lá. Corremos de volta para o acampamento, apavorados. Ao chegar, encontramos nosso amigo sentado perto da fogueira, olhando fixamente para o fogo, como se estivesse em transe. Tentamos falar com ele, mas ele não respondia, apenas assobiava a mesma melodia. Nunca soubemos o que aconteceu naquela noite. Levamos nosso amigo de volta à cidade, mas ele nunca mais foi o mesmo. O assobio assombra nossos pesadelos e evitamos falar sobre aquele acampamento desde então. Relato número 3. A criança perdida. Sempre gostei de aventuras e, quando meus colegas de faculdade sugeriram um acampamento em uma floresta famosa por suas trilhas desafiadoras, eu não pude recusar. Era um grupo pequeno, apenas 4 de nós. Montamos nosso acampamento perto de um riacho e passamos o dia explorando a área. À noite, ao redor da fogueira, começamos a ouvir um choro distante. Parecia uma criança perdida. Ficamos preocupados e decidimos procurar a fonte do som. Pensando que poderia ser uma criança em perigo, seguimos o choro pela floresta escura, usando lanternas para iluminar nosso caminho. O choro nos levou até uma clareira, onde encontramos uma pequena garota, vestida com roupas antigas e sujas. Ela estava de costas para nós, chorando. Um de meus amigos se aproximou dela, tentando confortá-la, mas assim que ele tocou seu ombro, a garota parou de chorar, e o silêncio tomou conta da clareira. De repente, ela se virou, revelando um rosto pálido e olhos completamente negros. Meu amigo gritou e recuou, mas a garota desapareceu diante de nossos olhos. O medo tomou conta de nós e decidimos voltar imediatamente para o acampamento. No caminho de volta, percebemos que estávamos perdidos. As trilhas pareciam diferentes e não conseguíamos encontrar o caminho certo. Começamos a ouvir o choro novamente, desta vez mais próximo e vindo de todas as direções. A sensação de ser observado era intensa. Finalmente encontramos o caminho de volta ao acampamento, mas algo estava errado. Nossas barracas estavam rasgadas e nossos pertences espalhados. A fogueira estava apagada, como se alguém tivesse pisado nela. Ficamos juntos, tentando nos acalmar, mas o choro continuava, cada vez mais alto. Passamos a noite em claro, com medo de sermos atacados. Ao amanhecer, rapidamente arrumamos nossas coisas e deixamos o local. Quando chegamos à cidade, contamos o que aconteceu, mas ninguém acreditou em nós. Desde então, nunca mais voltamos àquela floresta. A garota com olhos negros ainda assombra meus sonhos, e o som de um choro distante me faz estremecer até hoje.